Domingo é dia de baile de máscaras. Não sei se você já conhece o Guinness, esse novo artista do mundo cristão que tem feito algum sucesso na internet e também tem gerado uma certa polêmica. E aí, em resposta a isso, ele gravou um vídeo. Eu quero que a gente assista esse vídeo junto e a gente vai comentando algumas coisas, beleza? Vamos lá. A igreja é um lugar de gente extremamente hipócrita. E o único motivo para eu falar sobre isso ainda bater nessa tecla, é porque eu amo demais o corpo de Cristo. Diferente do que possa parecer, se eu realmente não gostasse de crente, se eu não gostasse de igreja, eu já teria deixado vocês em paz há muito tempo. Porém, foi me dado o árduo ofício e a árdua incumbência de denunciar certas coisas. Por que que eu falo isso e por que eu fiz o que fiz? Aí vamos fazer uma pausinha. O Guinness, ele não tá errado, né? De fato, a gente tem alguns problemas na igreja, tem pessoas incomodando e críticos e às vezes gente que tá meio à toa e fica na internet ali fazendo bobagem, né? Talvez o que ele dá uma exagerada aqui é essa questão de que foi dado a ele essa árdua incumbência, né, de lidar com essa situação. Essa é uma situação que todos nós estamos lidando, toda a igreja está lidando, onde tem pessoas que têm problemas, isso faz parte do ser igreja. Isso não está diretamente ligado à questão em si aqui. A gente vai ver um pouquinho mais adiante o que é que está pegando. E aí a gente vai olhar na Bíblia o que a Bíblia diz para nós, que talvez fosse ali para ele a melhor resposta para dar para essas pessoas e talvez até orientar essas pessoas em relação ao que acontece. Vamos lá. Por que eu fiz o que fiz? Porque a gente vive um evangelho raso pra caramba. A gente não tem uma vida devocional, a gente não é devoto àquilo que a gente acredita. A gente vive um cristianismo porco durante a semana, nos dias úteis. Quando chega de domingo, a gente põe a nossa roupinha de crente e vai servir a Deus. Porque o pau tá torando no carro enquanto você tá indo pro culto, brigando, porque a gente tá latindo. Quando o carro desliga, a gente fala, põe a cara de crente. Paz do Senhor, irmão. E como que eu sei de tudo isso? Porque eu tô falando de mim também, começando por mim. Se pá, eu sou o pior de todos. Eu entendo muito o exagero, a teatralidade, a caricatice, a acidez, a ironia, como parte do que o Senhor me deu. E isso não é antibíblico, isso não é pecado. Isso é papo para outro vídeo. Se um pastor quer confrontar isso, que é um tema completamente pertinente, o que ele vai fazer? Uma pregação sobre. E se um artista for falar sobre isso, o que ele vai fazer? Então, como que eu vou retratar um lugar que as pessoas estão agindo de forma hipócrita e para se mostrar, para esbanjar algo que elas não têm? Um baile de máscaras. É interessante o ponto de vista do Guinness. De fato, na Bíblia a gente não tem nada que condene a arte. A gente tem a condenação contra a idolatria, que pode às vezes ser representada por uma forma de arte, em esculturas tridimensionais e tal. Então a gente tem um mandamento lá que proíbe a gente a fazer imagem, fazer escultura, a usar isso como objeto de culto e tudo mais, e até talvez de ter alguma coisa dessas em casa. Mas o que ele fala realmente é verdade. A Bíblia, ela não dá uma limitação do que a gente pode ou não usar na arte para fazer parte do nosso culto a Deus, ou de até uma forma de evangelismo, de alcance de pessoas, ou de criar um ramo da arte cristã. A arte e a fé cristã sempre andaram lado a lado. A gente tem aí, né, centenas e milhares de quadros pintados por vários artistas famosos ao longo da história, músicas. Os principais músicos, né, do começo da música clássica, todos eles eram cristãos, fizeram músicas para se tocar na igreja e tudo mais e tal. Então a fé cristã e a arte, elas sempre andaram muito próximas, né? Só que ao longo do tempo a arte foi tomando um rumo diferente. Ela foi se afastando da fé cristã e hoje praticamente toda a arte que é feita fora do ramo cristão, evangélico, mundo gospel e tal, seja lá como você quiser chamar, ela é feita com princípios e valores anticristãos. E aí o Guinness, ele faz um negócio que é interessante. Ele vai nessas influências de artes mais expressivas e talvez uma coisa mais complexa e um pouco mais elaborada e trabalhada. Ele traz um pouco disso para dentro da música cristã. E aí a gente pode debater qual é o limite disso, até onde isso é saudável ou não, o que é bom ou não é bom, né? Dentro daquilo que ele já produziu e fez e que eu consegui assistir, assim, eu não consegui enxergar nada muito grave, assim, tipo, isso aqui não dá, isso aqui não tem como, não sei o que e tal. Acho que ele é um cara criativo, claro, não é o tipo de música que a gente vai usar num culto de domingo, por exemplo, não é o tipo de performance que a gente vai ter dentro da igreja acontecendo, porque aí já fica uma coisa completamente fora do objetivo do culto, que é adorar a Deus, que é ter aquele momento em comunidade,
sensualidade, de louvor e tudo mais, mas ele traz para dentro da estética deles algumas coisas que são meio polêmicas, e aí ele vai falar um pouco disso agora na parte final do vídeo, que é o que pegou nas críticas que fizeram a ele, por ele usar uma maquiagem um pouco mais pesada, usar algumas roupas que às vezes não são roupas assim tão masculinas, por ter um jeito um pouco mais afeminado de lidar com as coisas. E aí depois que ele terminar de falar, a gente faz uma pequena pausa e vai para a Bíblia para ver o que Deus fala para nós sobre isso aí. Gente, vamos ser sinceros, a gente se importa mais com a roupa que a gente vai pro culto do que realmente o culto. A gente se importa mais com o rolê pós-culto do que o culto, muitas vezes. E eu falo a gente porque eu me incluo nisso, eu não sou alguém que tá criticando de fora, eu tô criticando de dentro. Porque a crítica também é pra mim. Eu super entendo esse lugar de ser questionado, de ser colocado em xeque. Porque, em partes, isso é o que acontece quando a gente ouve algo que a gente não gosta. A gente vai achar algo pra invalidar o discurso. Então, pra mim, é muito natural que você coloque em xeque a minha estética, a sonoridade, aquilo que eu faço, a minha masculinidade. Porque isso vai fazer uma massagem no seu ego de falar assim, ele nem sabe o que ele tá falando. Em partes, eu incentivo realmente que você me coloque em xeque, porque se a gente colocasse em xeque o caráter de todo mundo que é pessoa pública no nosso meio cristão, a gente teria muito menos problema. Porque grande parte dos problemas que a gente tem é porque a gente dá muita credibilidade para as pessoas, mais do que elas deveriam ter. E eu, mais uma vez, me incluo nisso, porque eu fiz carreira de uma forma bem estranha, tá? Aí a gente tem a finalização do vídeo. Então, o que o pessoal critica no Guinness? É porque, às vezes, ele não tem uma aparência tão ortodoxa, assim, ou tradicional masculina, né? Ele é um cara que ele tem alguma coisa meio afeminada no seu jeito, no jeito de vestir, na questão da maquiagem, nas próprias roupas. Ele tava usando um colar de pérolas, um óculos também talvez um pouco diferente e tal, né? E aí de onde é que vem essa ideia de que as pessoas da igreja ficam atacando ele por causa desse tipo de comportamento? Isso tem por base principalmente uma passagem que foi mal traduzida na Almeida Revista Atualizada, lá em 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 9, a gente vai ter, né, o Paulo falando sobre os pecados para a morte, as coisas que fazem as pessoas que não herdarão o reino dos céus. E olha só que interessante, o que ele vai dizer? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Essa palavrinha que está aqui no versículo 9 de efeminados gerou um problema na nossa igreja de entender o que de fato Deus espera da gente como comportamento aceitável para ele, pra gente não pecar pra morte. Deus, ele não gosta que a gente use roupas, homem use roupas de mulheres, isso fica claro lá em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, né, não tem o que dizer, tá escrito lá, Deus ele não gosta disso, não é uma coisa que agrada a ele, mas aquele pecado que afasta a gente de Deus de forma definitiva é outro. Olha o que a NVI, versão de 2011, vai trazer para nós como uma tradução mais correta desse versículo, buscando no original, no grego, o que Paulo queria dizer com aquilo ali. Essa tradução do Almeida, a Bíblia, a Almeida, a Revista Atualizada, ela é muito boa. Inclusive é a Bíblia que a gente usa quando a gente vai fazer estudo bíblico aqui na nossa igreja, é a Bíblia que a gente usa no seminário, mas a gente tem que estar consciente de onde é que tá os erros de tradução. Então, existem alguns erros de tradução aqui, existem alguns erros de tradução aqui na NVI, então por isso que é importante a gente se voltar um pouco mais para os originais, para o grego, para o hebraico, né? Não precisa aprender profundamente, às vezes o cara não tem o tempo para isso, mas pelo menos conhecer onde é que estão as palavras principais, os seus significados e como é que elas devem ser colocadas da maneira correta, porque aí a gente não cai nesses erros e nesses problemas que acabam gerando conflitos desse tipo dentro da igreja. Lá em capítulo 6, versículo 9 na NVI, vai dizer o seguinte, ó: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos. Aqui as palavras efeminados e sodomitas vão ser traduzidas pelas palavras homossexuais passivos e homossexuais ativos, fazendo referência às palavras gregas malakoi e arsenokoitai que Paulo usou para escrever esse título, para escrever essa passagem. Inclusive a palavra arsenokoitai é uma palavra que ele cunha, que Paulo cria essa palavra a partir do texto de Levíticos que vai falar sobre não se deitar homem, que não se deite um homem com outro homem. Ele pega aquelas palavras na Septuaginta e ele junta elas para criar esse termo sobre a relação sexual ativa. Então, a gente tem esse problema.
né? A gente tem a ideia de que a pessoa ser efeminada ou afeminada, ou ter trejeitos, ou ser um pouco mais, né, suave no falar, ou às vezes não se vestir de forma tão masculina, ou não ter traços tão masculinos, que isso se enquadra dentro daquilo que é pecado para Deus e que afasta a pessoa do reino dos céus. Mas na verdade a gente vê que não é o que a Bíblia está dizendo para nós. Que é uma coisa que Deus não gosta, não é o comportamento que ele espera da gente. Ele gostaria que a gente se vestisse de acordo com o gênero, só que hoje em dia também é complicado definir isso, né? O que é roupa de homem, o que é roupa de mulher, calça é roupa de homem, calça é roupa de mulher, blusa é roupa de homem, blusa é roupa de mulher, boné é roupa de homem, boné é roupa de mulher. Claro que tem algumas roupas que são bem definidas, né? São claramente roupas femininas ou roupas masculinas, mas de maneira geral existe uma certa gama de roupas que fica num limbo, né? Tem roupas unissex aí, né? E que tu pode comprar e tanto o homem ou a mulher pode usar, que é a mesma coisa. Então, a crítica que o Guinness está recebendo e que ele está colocando o contraponto dele ali, em certo ponto ele tem razão. Ele tem razão, de fato, que ele está sendo criticado por algo que não é de fato pecado. Que pode apontar para uma outra realidade? Pode. Mas que se ele não for... Ele pode até nem ser homossexual de fato. A gente não sabe, ele nunca expôs isso pra gente, nunca falou sobre isso nas redes sociais, então a gente não sabe sobre a sexualidade ou as atrações ou os afetos do Guinness, mas se ele tiver os afetos e ele não der vazão a isso e ele viver uma vida de celibato, esse cara não pecou. Ele está vivendo da maneira correta, como Deus espera, servindo a Deus, fazendo o que tem que fazer e levando o evangelho adiante. Então a gente tem que ter cuidado na hora de a gente avaliar e tratar esse tipo de assunto e conversar com as pessoas sobre isso, para a gente não expulsar as pessoas ou tirar elas de perto de Jesus sem que antes elas possam tomar uma decisão sobre isso e ser expostos à verdade. E ouvir o que Deus de fato espera delas e qual é a expectativa que Deus tem para a conduta e para a vida delas. Beleza?